Dia Agronegócio, segunda-feira, senhoras e senhores, 26 de setembro de 2022, agora 8 horas e 48 minutos, pelo horário oficial de Brasília, no ar a nossa abertura de mercado. Olha só, nem prendi o microfone. Eita! Agora sim, senhoras e senhores. Está no ar a nossa abertura de mercado por todas as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, sejam todos bem-vindos. Nosso objetivo é irmos juntos aí na próxima hora para trazer todas as informações, aquilo que é mais relevante, as notícias, os preços, para que vocês sejam sempre os produtores mais bem informados do Brasil, senhoras e senhores. Lembrando que hoje é segunda-feira, portanto tem Momento Ebarne aqui no Notícias Agrícolas. A gente vai falar com a Thaís Albuquerque, que é líder do time do Ebarne, e também engenheira agrônoma. Hoje a gente vai entrar no aplicativo, conhecer um pouco mais, saber todas as ferramentas que estão disponíveis ali para você. Então, já vá fazendo o seguinte, ó, enquanto a gente está aqui conversando, enquanto vocês estão ouvindo esta live, vão fazendo o seguinte, vão baixando o aplicativo, certo? Ebarne.agro, você pode também acompanhar este perfil no Instagram, tá certo? E juntos vamos então trazendo todas essas informações. Lembra você que o Bom Dia Agronegócio tem o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de cafeicultores do mundo, e que temos o respaldo ali, o apoio de Letícia Guimarães, sempre conosco pela redação do Notícias Agrícolas, tá certo? Então já fique com a gente que já a Thaís vai estar conosco aqui, né? Mais um pouquinho, mais uns minutinhos, ela chega. Então a gente vai falar um pouquinho disso. Enquanto isso, vamos checando as cotações e o andamento dos mercados nesta segunda-feira, que eu já adianto, hein? De novo, as commodities voltam a cair. Sexta-feira foi um dia de queda generalizada, desespero geral. Todo mundo corre, ninguém sabe para onde. E foi aquele dia de efeito manada, né? Como costumam explicar os analistas e consultores de mercado, realmente assim se deu, e a gente vai buscar entender, então, como é que as coisas vão se dar a partir de agora, tá certo? Ótimo. Bom, Bolsa de Chicago para a gente começar. A soja opera bem próxima da estabilidade, estava em campo negativo, passa a testar pequeníssimas altas. E a gente tem ali 14 dólares e 25 centos por bushel no contrato novembro, que sobe um pouquinho, 0,02%. O milho, 6 dólares e 73 6 dólares e 73 centos por bushel, uma baixa de 0,4%. E o trigo continua caindo forte, tem baixa de 1,4%, para valer 8 dólares e 66 centos por bushel. Entre os derivados de soja, a gente destaca as perdas no óleo, que passam de 1%, agora 1,3%, 62 centos mais 87 por libra peso. E no farelo também, estabilidade, assim como no grão, também recuava, como o óleo, mas não tanto, também estava trabalhando em campo negativo. Agora também bem estável, 0,02% de alta no primeiro contrato, no mais negociado, que agora é o dezembro. São 423 dólares mais 40 centos por tonelada curta na manhã desta segunda-feira, tá? E a gente vai falar também sobre os óleos vegetais que continuam caindo forte na análise do senhor Eduardo Vanin, já informações da Agriinvest Commodities para você aqui no nosso Bom Dia Agro, tá? Bom, seguindo por aqui, a gente vai agora para a Bolsa de Nova York, onde o café cai 0,3%, para valer 2 dólares e 19 centos mais 73 por libra. O açúcar, 17 centos mais 70 por libra peso, sobe 0,3% e sobe apesar da baixa do petróleo, que já a gente vai comentar sobre ela, tá? O algodão também sobe, vai buscando aí um fôlego depois das baixas bem agressivas da sessão anterior, chegou a perder 5, 6, 7% ao longo da última sexta-feira e, perdão, isso foi para o petróleo. O algodão perdeu 4%, chegou a 5% em alguns momentos. Algodão, 92 centos mais 82 por libra peso, hoje subindo 0,3%. O petróleo, esse 5, como eu falei, caiu até 7% na última sexta. Para o WTI, são 78 dólares e 16 centos por barril, uma baixa de 0,7%. Para o petróleo Brent, né, referência para a Petrobras, para o quadro global de oferta e demanda, 84 dólares e 28 centos, a perda é de 0,9% nesta manhã de segunda-feira, neste momento, tá? Gás natural caindo 2,8% agora, o ouro perde 0,5%, a prata 1,2% de queda, o cobre 0,8% de baixa. Então temos um dia de queda quase que generalizada para as commodities. O destaque é o açúcar e o algodão, são o açúcar e o algodão, tá? Então, ambos estão aí testando algumas pequenas altas, vamos ver até se são em todos os vencimentos, né?
para o algodão, sim, a exceção do maio, que cai um pouquinho, e no açúcar também todos os contratos operando em campo positivo, à exceção do último também, entre os mais negociados, o julho, que cede um pouquinho. Então a gente tem realmente uma tentativa de fôlego aí, né, por parte dos futuros, tanto do açúcar quanto do algodão na manhã dessa segunda-feira, 26 de setembro, senhoras e senhores, e vamos continuar checando as cotações. Dessa vez a gente vai tratar da bolsa de Dalian, mercado futuro lá na China, que está prestes a entrar na Golden Week, um feriado de uma semana para os chineses. Então vamos ter atenção, vamos saber o que vem por aí. O farelo fechou em queda nessa segunda-feira, o óleo de soja também, bem como o milho. Então, dia negativo para as commodities agrícolas lá na bolsa de Dalian, tá? A exceção ainda continua sendo o farelo de soja. Hoje pela manhã eu vi uma manchete no portal da S&P Global Platts, que é uma consultoria internacional, falando sobre os preços do farelo de soja na China alcançando níveis recordes diante de um aperto considerável nos estoques. Os estoques continuam caindo por lá e ao longo do dia a gente vai trazer essa informação completinha para você, tá certo? Vamos acompanhando por aqui, portanto. Bom, antes de mais nada, eu quero trazer essa informação sobre os óleos vegetais. Acho que é bem importante a gente entender isso. Lembrar que o petróleo perdeu, né, patamares importantes, já está trabalhando abaixo dos $80 por barril no WTI. Até por isso, antes da gente falar sobre os óleos, vamos trazer aqui o resumo do Eduardo Vanin. Aliás, vou voltar a dizer, para você acompanhar esse blog da Agrinvest é muito simples. go.agrinvest.agr.br, ou você pode baixar o aplicativo Agrinvest Go, lá também tem muitas informações, e você já pode ir seguindo esse perfil que eu deixei para você aqui nos comentários do Instagram, tá bem? E aí vocês podem acompanhar esses rápidos insights do mercado. Isso é bem interessante da gente trazer, né? Porque você tem ali insights de quem vive o mercado, como eu sempre costumo dizer, tá certo? Pessoal, enquanto eu vou trazendo aqui essas primeiras informações, mandem para nós de onde vocês estão falando, façam suas perguntas sobre quais mercados vocês buscam saber um pouco mais, sobre aquilo que vocês querem e precisam se informar, e a gente vai trazendo tudo para vocês por aqui, tá certo? Olha só, nem tinha visto que minha plantinha caiu, gente. Vou pedir aqui depois pro Mateuzinho dar um talento ali nela. Caiu, desmaiou. Olha só que tadinha. Enfim, tomou uma queda. Bom, senhoras e senhores, vamos então trazer esse resumo do Eduardo Vanin. A semana começa novamente no vermelho, depois do sell-off global das últimas 2 semanas. Investidores se perguntam se as ações já estariam baratas o suficiente. Na última sexta-feira, quando nós fizemos ali um balanção das commodities e do mercado financeiro para fechar o dia, para fechar a semana, a gente inclusive destacou um trecho de uma entrevista de um economista internacional dada a Bloomberg, e ele falava justamente isso. Talvez a gente ainda não esteja vendo essas ações baratas o suficiente para promover uma recompra de posições. Até quando vão essas baixas? Ou não? Ou elas já estariam baixas o suficiente? Então, esse sentimento ainda está no mercado. E por que tudo isso está acontecendo? Porque há um temor de recessão que está batendo a porta, e me parece que o mercado já está abrindo a porta para isso, né? E a recessão, ela vai se instalar. Inclusive, um outro economista, também a Bloomberg, disse o seguinte: enquanto o mercado continuar reforçando, quando a recessão chegar, ele vai continuar nessa volatilidade, nessa intensidade, nessa montanha-russa, e ele precisa entender que a recessão já chegou, já está aqui, e não se trata mais de uma recessão técnica, já estamos falando de uma recessão efetiva, senhoras e senhores, e é por isso que a gente sente essa pressão tão forte nos principais mercados, né? A demanda fica em xeque, a inflação está no foco. Então, tudo isso, o crescimento mais lento da China, inclusive uma das notícias da manhã desta segunda-feira é justamente o preço do vergalhão de ferro na China. Preço do vergalhão em Xangai cai com frágil recuperação da demanda da China. Então, perceba, a gente tem sinais que o mercado nos dá que são bem importantes da gente monitorar, né? Então, vamos ter atenção e vamos entender o que acontece a partir desse ponto, tá? Então, por isso que vamos trazer aí o resumo do Eduardo Vanin.
A semana começa novamente no vermelho, depois do sell-off global das 2 últimas semanas. Investidores se perguntam se as ações já estariam baratas. Petróleo abaixo dos 80. O IDX, que é o dólar index, continua nas máximas de 20 anos. Taxas de juros de 2 anos nos Estados Unidos continuam nas máximas de 15. Essa semana, Jerome Powell volta a falar, volta a fazer discurso, e aí todos os olhos do mercado se voltam ao chairman do Federal Reserve, né, o presidente do Banco Central norte-americano. Grãos em queda na CBOT, Rússia está fazendo referendo nas regiões ocupadas, voto de cabresto. E já se fala, né, em fraude nesses referendos. Tudo isso é para quê? Esse referendo, essa votação, é para saber se a Rússia anexa ou não as regiões ucranianas ao seu território depois que invadidas e devastadas pelas tropas russas, né? Então, esse movimento dos russos foi mais um passo para uma escalada grande da guerra entre Rússia e Ucrânia na última semana, bem como a convocação de 300 mil reservistas, né, a maior mobilização de reservistas desde a Segunda Guerra Mundial. Isso promoveu uma escalada muito forte desse conflito e trouxe uma intensificação muito forte do movimento de aversão ao risco, que está muito presente ainda no mercado, né? Está muito presente no mercado. Para o trigo, por exemplo, onde a gente tem um cenário de fundamentos muito forte, a gente não vê o mercado resistir como tentou resistir em outras situações, e apesar da questão guerra ser altista para o preço do trigo, mas a questão guerra para a commodity financeirizada, como é o caso de todas elas, vai sentir a pressão. Inclusive, hoje às 10 horas, horário de Brasília, a gente vai conversar ao vivo, no outro estúdio, com o Enio Fernandes, consultor em agronegócios da Terra Agronegócio, para a gente entender esse movimento. E na quarta-feira a gente vai ter um conteúdo especial com economistas e analistas de mercado para entender o todo. Vamos dar uns passos para trás para olhar o espectro mais amplo, né? Saber como é que isso vai continuar impactando no seu dia a dia em diversas frentes, ok? É isso. Falam que o exército está indo na casa das pessoas. Seca na Argentina e boas chuvas no Brasil para essa semana. Boas chuvas no Brasil para essa semana significa avanço do nosso plantio da safra 22-23, outro fator de pressão sobre as cotações da soja na Bolsa de Chicago. Também temos condições favoráveis de clima para a colheita nos Estados Unidos. Então, atenção aos dados que saem hoje às 17 horas, horário de Brasília, pelo USDA, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que traz, então, a atualização da condição das lavouras e também do percentual de área colhida. Essa semana, semana cheia, sexta-feira tem relatório dos estoques trimestrais de grãos também pelo USDA, o que pode ajudar a mexer um pouquinho também com o mercado. E a expectativa para esse boletim também, como sempre acontece em dias de relatório do USDA, tá? Então, atenção que a gente tem bastante coisa aí para tratar nessa segunda-feira e nesta semana. Bom, falamos um pouquinho do quadro global e macroeconômico, e de fato o mercado está muito atrelado à macroeconomia agora. Olhos voltados para não só o Federal Reserve, que é o Banco Central norte-americano, mas para bancos centrais no mundo todo. Somente na semana passada, 9 bancos centrais elevaram as suas taxas de juros. O Brasil manteve a Selic em 13,75%. Então a gente está de olho nisso tudo. A gente está de olho nos demais mercados, não só nas commodities agrícolas, para entender todo esse movimento, no crescimento econômico chinês, na recessão americana, na recessão de algumas economias europeias. Então perceba que a gente começa a semana ainda muito a risco, né? O mercado ainda muito azedo, o mercado muito desmotivado, e vai buscar esses ativos mais seguros. O dólar index, neste momento, vamos ver como é que está se comportando, tem uma alta de 0,6% para 113.648 pontos. Já já a gente tem a abertura do mercado aqui no Brasil para entender também como essa movimentação toda se transfere aqui para o nosso agronegócio, para os profissionais do campo, para o produtor brasileiro, tá? Então, em frente e marche, senhoras e senhores. Temos aqui alguns comentários, alguns bons dias. Obrigada a você que está nos acompanhando ou pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook. Não se esqueçam, as linhas de comunicação estão abertas aqui para que vocês mandem, né, os seus comentários, as suas perguntas, de onde vocês estão falando. Mandem para mim também como é que está a condição do tempo aí na sua região. Está plantando? Está colhendo seu trigo? Como é que está a situação por aí, né? Manda para a gente que a gente quer saber não só até onde chegam as nossas informações, mas sobre o que você
quer saber, tá? E olha só, a Ruth de Souza, acompanhando de Rio das Ostras, Rio de Janeiro. Por aqui, bastante vento e sol tímido. Aqui no interior de São Paulo, Valinhos, 17 graus agora. Uma chuvona tá caindo aqui em Valinhos. Abençoada chuva. Deixa chover por enquanto, né? Se tá tudo bem, tá tudo bem. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos começar detalhando ali os preços dos grãos, porque já já a Thaís vai estar conosco, aí a gente vai falar mais sobre comercialização, tá? Então, enquanto isso, vamos dar uma olhadinha nos preços dos grãos, e como eu falei, vamos começar com o óleo, os óleos vegetais, para entender também essa pressão sobre a soja, tá? Que está sendo amenizada, inclusive, como eu posso dar uma olhadinha aqui na tela de Chicago. Olha só o que diz o Eduardo Vaninho. Os futuros do óleo de palma chegaram a cair 7% na madrugada, puxando Dalian e a CBOT juntas, Bolsa Mercado Futuro Chinês e Mercado Futuro Norte-Americano. Na China, os futuros de óleo de soja, palma e colza também recuam forte nesse início de semana. Estoques crescendo e demanda fraca. A oferta está maior e os dois maiores compradores de óleo estão comprando muito menos. A China e a Índia, somadas, reduziram as suas compras em 5,5 milhões de toneladas de outubro a julho em relação ao ano comercial anterior. Na China, na Índia, o motivo foi a destruição da demanda. E na China, o aumento do processamento de soja e de colza. É uma espécie de canola, é a canola, né? O petróleo abaixo dos $80 por barril também tem importante efeito sobre a viabilidade do biodiesel. Na América do Sul, a situação continua a mesma. Aumento do processamento de soja na Argentina e forte pressão sobre os prêmios. Na Argentina, o comprador para outubro chegou a indicar 2.000 pontos abaixo da cotação na CBOT para embarque outubro, a mínima histórica, tá? Na sexta-feira começou a aparecer demanda. Falam que a Índia começou a comprar firmando os prêmios na sexta-feira, mas isso ainda não tem reflexo efetivo sobre as cotações. Por isso que a gente vê essa movimentação tão agressiva, essa forte pressão, portanto, sobre os óleos vegetais. E essa pressão vai se traduzir em baixas, como eu falei, na Bolsa de Chicago, de cerca de 1% para os principais contratos. Então, a gente tem agora o contrato de dezembro com 63 cents mais 11 por libra-peso, e nós temos também essas perdas que foram registradas no mercado futuro chinês e no mercado futuro da Malásia também, óleo de palma recuando um pouquinho, tá? Então, atenção total, porque os óleos vegetais vão chamar atenção nesse momento, vão chamar atenção nesse finalzinho de setembro. Vamos entender que a Argentina continua a sua comercialização muito acelerada, vai até o final desta semana a vigência do dólar soja. O que é isso? Para você que está chegando agora, né? É aquele câmbio diferenciado para a comercialização deste produto específico, né? Não é só o câmbio produtor, não, é o câmbio para quem precisa vender soja especificamente. Os outros grãos não entraram na história, os derivados de soja não entraram na história, estamos falando de soja em grão. Ah, por quê, Carlinha? Porque o governo precisa fazer divisas, precisa fazer dinheiro. E a galinha dos ovos de ouro, por mais que isso seja ignorado pelo governo argentino durante a gestão de Alberto Fernando e Cristina Kirchner, né? Alberto Fernandes e Cristina Kirchner. Lembrando que Cristina Kirchner já faliu o agronegócio argentino uma vez, não satisfeito, queria fazer de novo, mas precisando de divisas, olhou para a galinha dos ovos de ouro, que é o agronegócio para a economia argentina, e falou, então tá, vamos arrumar isso aqui, né? Aí veio o Sérgio Massa, super-ministro da Economia, como o mercado chama, e trouxe essa condição de $1 específico para vender soja, para que os produtores começassem efetivamente a fazer essas operações que estavam paradas até então, dada a instabilidade e a enorme pressão da moeda americana sobre a moeda argentina. A gente vê um peso completamente desvalorizado. E aí o que aconteceu? O governo garantiu um câmbio estável de 200 pesos para $1, chamado dólar soja, para garantir essas vendas. Deu certo. Do dia 5 de setembro, quando começou a valer essa medida, até o último dia 20, então a gente tem esses últimos dias para contabilizar, a Bolsa de Comércio de Rosário já indica as vendas de 9 milhões de toneladas de soja. Parte disso, claro, está destinado à exportação, grande parte.
outra parte está sendo adquirida pelas indústrias para garantir aí um aumento do esmagamento de soja, como falamos, o que traz certa pressão sobre as cotações. Então, a gente vê que esse movimento do governo argentino promoveu efetivamente essas vendas e também mexeu com os mercados internacionais, que sentiram essa pressão. Essa saída, na verdade, essa intensificação das vendas de soja na Argentina, elas promoveram uma retirada, né, de um pedaço ali do programa americano que se daria em setembro. Então, os consultores, os analistas de mercado, inclusive, pontuaram dessa forma. A Argentina ganhou a rodada de setembro, né, e levou aí uma boa parte do comércio para esse período, que é um período que tradicionalmente os americanos são mais competitivos, mas com todo esse estímulo e um volume considerável, a soja argentina ficou bem barata, inclusive para os embarques mais curtos, como é o caso de outubro, novembro, principalmente outubro, e isso atraiu muita demanda. A China comprou bastante soja da Argentina nessas últimas semanas e foi aí na liquidação da soja argentina, o gerente enlouqueceu e aí foram lá e compraram esses volumes consideráveis, tá? Então, tudo isso mexeu, claro, com a ordem ali das coisas. O que a gente deve observar? Se a partir de 30 de setembro, né, eu vou até buscar aqui as mídias locais que eu costumo consultar, né, para a gente saber como é que tá. Vou falar com as minhas fontes lá na Argentina também essa semana, para saber se o pleito de algumas entidades de classe pedindo ali para que esse benefício fosse estendido pelo menos até o final de outubro, vai acontecer ou não vai, ou se dia 30, quem fez, acabou o milho, acabou a pipoca, quem fez, quem vendeu, vendeu, quem não vendeu, vendesse. A meta do governo argentino era garantir uma receita de 5 milhões de dólares, me parece que isso também já foi alcançado, então, né, não sabemos. E volto a dizer, hein, senhores, não é um agrado para o produtor argentino, não é um carinho para o produtor argentino, não é nada disso. É porque o governo precisava de dinheiro, sabia que o produtor estava com a soja na mão como uma espécie de segurança, de porto seguro de reserva. Por quê? Porque está de olho nessa desvalorização cambial. Então, para gerar divisas e pagar a sua dívida crescente e gigantesca, então vem o governo e fala, tá bom, então vamos fazer assim, eu te dou esse estímulo e você vende um pouquinho. O produtor que precisa fazer caixa, está começando uma outra safra aí já, foi e fez. Lembrando outra coisa, nós temos uma seca considerável na Argentina ainda, tá? As chuvas estão poucas, essa seca está postergando o plantio de milho, e caso a gente veja isso continuar, caso isso continue realmente, a gente vê a possibilidade de haver uma migração de parte dessa área de milho para a soja, que os argentinos plantam um tiquinho mais tarde, tá? Então, isso também tá no jogo. Então, a Argentina, que estava ali meio apagada, né? Nesses últimos tempos, estava ali, perdeu safra, não vendia, não tinha competitividade, não tinha nada, estava meio apagada. A Argentina acenderam a luz, né? E vamos ver de novo o que está acontecendo na Argentina. Então, muita atenção. Bom, isso é um ponto, tá? Isso é um ponto que o mercado já conhece, mas continua recebendo as informações e reagindo a elas naturalmente, ok? Maravilha. Na sequência, clima para a colheita americana, como eu já pontuei. As condições por lá vão bem, inclusive de acordo com as informações do seu Ginaldo Souza. Eu vou até vou buscar aqui as aspas direitinhas do seu Ginaldo para dividir com vocês, para mostrar para vocês que as chuvas estão dando uma trégua por lá, estão esparsas, distribuídas, permitindo o avanço da colheita. Final de semana com chuvas esparsas e leves nos estados mais a leste. Então, tivemos essas chuvas por lá, e alguma coisa também em Iowa, Missouri e Wisconsin, tá? Então, esses estados também receberam algumas chuvinhas, mas nada muito, muito forte. Vamos saber hoje, às 17 horas, horário de Brasília, quanto é que está colhido já de soja e de milho lá nos Estados Unidos, e aí a gente vai entendendo, portanto, quais são essas realidades sobre ambas as safras. Outro ponto de atenção, também levantado pelo seu Ginaldo. No último boletim, segunda-feira passada,
o USDA voltou a reduzir o índice de lavouras em boas ou excelentes condições, né? Aumentando o índice de lavouras em condições ruins ou muito ruins. Frente a isso, o que a gente está olhando? O que o USDA ainda pode fazer sobre a produtividade norte-americana, tanto de soja quanto de milho? Principalmente olhando para a soja, né? Já que surpreendeu muito no relatório de setembro ao trazer uma baixa expressiva de sua safra, né? Será que pode revisar mais uma vez para baixo o índice produtivo de soja? Então, esse é um ponto de atenção também no mercado, ok? Clima aqui para o Brasil, senhoras e senhores, o que a gente pode esperar, né? A gente sabe que esses próximos meses, essa finaleirinha de setembro, começo da primavera, né? Começo de outubro e tal, a gente vai ter condições adequadas. A preocupação maior dos institutos de meteorologia são com os meses mais ao final de 2022, o comecinho de 23, principalmente para os estados do Sul. E o seu Ginaldo pontua: para a América do Sul, as chuvas continuarão abaixo do normal. Para o centro-oeste, sudoeste do Rio Grande do Sul, em especial para a Argentina, que vem apresentando tempo seco já há um tempo. Então, tudo isso vai ficando na conta do mercado, né? Vai ficando na conta, pontuamos o financeiro azedo, pontuamos a Argentina, a colheita americana, o novo boletim do USDA de outubro e também o avanço da safra, perdão, aqui na América do Sul. Então, esses são os fatores que estão direcionando e, claro, o comportamento da demanda, naturalmente, né? Vamos plantar toda essa soja, colher para vender para quem? Isso aí também é importante. Então, foco, tá, pessoal? Foco, atenção, planejamento comercial. O mercado ainda atua acima dos 14 dólares por bushel. A gente tem analistas trabalhando com diversos ranges de preço, né? O que é isso, Carlinha? É o intervalo que eles acreditam que as cotações vão trabalhar diante das notícias que já se apresentam, né? Então, a gente está falando do quê? A gente está falando de Vladimir Brandalize apostando ali em algo entre 13,5 e 14,5, o Aaron Edwards 14,5 a 14,80. Então a gente tem ali algumas condições. E o seu Ginaldo falando, né? Se a gente tiver realmente uma redução no novo boletim do USDA de produtividade da soja americana, se a gente tiver problemas para plantar aqui no Brasil, problemas com a nossa safra, o corredor de grãos da ucraniana, o corredor de grãos ucraniano enfrentando problemas, a gente poderia ver o mercado voltar a testar os 15 dólares. Então, há inúmeras possibilidades nesse momento. A notícia dessa segunda-feira é o seguinte, mais 7 navios carregados com grãos partem da Ucrânia. 7. O país ficou impossibilitado de exportar pelo Mar Negro após a invasão. Está funcionando o corredor, vão em frente e vamos entender. Então, é mais ou menos por aí que a gente tem que começar ou continuar analisando. Claro que para você aqui no Brasil, tem mais duas coisas que você já sabe. O prêmio, certo? Que seguem positivos, os prêmios continuam em alta, isso é completamente importante de você entender, tá bem? E também, claro, a questão cambial, né? Carlinha, mas que caminho vai fazer o dólar? Quisera eu poder ter essa resposta para te dar. Não temos, óbvio, né? É ano de eleição presidencial e a semana começa quente. 1,6% de alta, segue a aversão ao risco, R$ 5,33 é a cotação da hora. Faça suas contas, tá? Vamos fazer uma conta de padeiro aqui rapidão, no nosso cálculo e seu preço? Vamos selecionar aqui um Chicago para março, tá? São 14 dólares e 31 centes por tonelada. Vamos colocar um prêmio de dezembro aqui que está a 100. O prêmio de março deve estar uns 70 centes, aproximadamente. Com o dólar de hoje, R$ 5,33, a gente está falando de uma soja que custa 33 dólares e 76 centes por tonelada, R$ 179,97 por saca, faz free along ship, ou seja, colocada no cais, né? Junto ao costado do navio, e aí as despesas depois são ali, as obrigações do exportador terminam ali na colocação dessa soja do ladinho do navio. Então, percebam, a gente ainda tem preços que remuneram o produtor adequadamente. As margens para a safra 22-23 serão e já são menores, mas elas ainda acontecem. Caso esse preço venha a ceder um pouco mais, em alguns locais a conta pode não fechar, como é o caso ali da região sudoeste do Paraná,
onde, como pontuou o Nivaldo Forastieri, se a gente tiver ali preços na casa de R$ 150 por saca, liquidando no interior, menos, você fecha o custo de insumos, mas o custo operacional provavelmente não. Então é hora de fazer conta, fazer estratégia e repensar seu plano, realinhar a sua rota. Fechado? Então, ó, prêmio ainda positivo, dólar em momento de alta, Chicago completamente volátil. Isso vale também para milho, para café, para boi, para aquilo que seja importante, tá? Então, aquilo que você está tratando, atenção. Deixa eu ver se a Thaís já está conosco. Thaís já está conosco. Aí, ó, tô aqui falando de volatilidade de preço. O que você vai fazer? Você vai pegar esse gancho que a gente vai te trazer agora, porque você precisa fazer gestão da tua comercialização. E quem vai te ajudar com isso é o aplicativo IBarn. Já baixou? Se não baixou, tá atrasado, né, Thaís? Bora. Exatamente, Carla. Bom dia, obrigada mais uma vez pelo espaço. Ó, vou começar dando um breve resumo para quem, de repente, não assistiu ali a semana passada e ainda está perdido do que significa essa minha participação. Aqui a gente está no momento IBarn. O IBarn, ele é um super aplicativo, principalmente para comercialização de grãos, mas com diversas outras funções, e é exatamente isso que a Carlinha falou. A gente vem para auxiliar os nossos usuários, compradores e vendedores de grãos na gestão da comercialização. Então, somos um lugar onde ele pode ter acesso à informação e pode colocar suas ofertas de compra ou de venda, acessar diversos novos produtores rurais ou compradores de grãos e fechar em busca dos melhores negócios. A gente vem para ser mais uma ferramenta para somar na vida de quem trabalha com agronegócio nesse quesito. Isso é tão importante, Thaís, porque a gente está vendo, né, as cotações, principalmente da soja, cederem nesse início de semana, depois de na última sexta-feira terem despencado. Tudo, Thaís, despencou, parecia um elevador sem freio. O trigo perdeu 7%, soja, óleo de soja, petróleo, foi um desespero geral. E é aquilo que eu sempre falo, né, Thaís? O produtor, em 2022, plantando a sua safra 22, 23, só é pego de calças curtas se ele quiser. O produtor que tem gestão vai passar por isso, claro, de forma turbulenta, mas pode estar melhor coberto, menos exposto ao risco, né? Exatamente. Primeiro que a gestão da comercialização, né, ela envolve diversos outros aspectos, não somente a parte dessa negociação em si, aspectos que a Carla provavelmente conversa com vocês diariamente. Então, é importante para o produtor, principalmente, saber qual que é a margem que ele está buscando, né? E dentro do IBarn, qual que é a nossa ideia? A gente fornecer justamente, por exemplo, o próprio Notícias Agrícolas tem o seu canal lá dentro, onde vocês conseguem ter acesso a notícias como essa da soja, a outras notícias envolvendo variáveis de preço, variáveis de custo de produção, e vocês podem ir em busca de um preço que seja rentável de acordo com aquela margem que você está buscando. Então, a nossa ferramenta ela entra para ser mais um canal de negociação. Você continuará provavelmente indo atrás daqueles compradores que você já tem um relacionamento, né, diário aí na sua atividade, mas você tem o nosso canal para ir em busca de melhores preços também, porque principalmente numa situação como essa, o importante é você fazer uma média boa, né, para chegar lá na frente e a sua rentabilidade da produção ela ser satisfatória para a sua atividade continuar competitiva, né? Acho que é bem isso, né, Carla? Exatamente, essa competitividade que vai garantir a sustentabilidade. Thaís, eu vou pedir para o nosso time rodar aquele vídeo que você mandou para nós, para o pessoal conhecer um pouquinho mais do IBarn, tá certo? Tá certo. Vamos juntos então ver este vídeo do IBarn.
Carlinha, acho que a gente pode até ir conversando agora um pouquinho enquanto o vídeo continua, que acho que agora vai entrar num looping. Queria aproveitar, lembrar o pessoal de trazer as dúvidas com relação ao nosso aplicativo aqui nos comentários e durante a semana para a gente também, que a gente vem aqui no programa e a gente responde o que o pessoal aí tiver ainda de dúvida com relação a como o aplicativo pode ajudar na vida deles, né? Mas queria já trazer duas questões importantes que surgiram nesse final de semana, entre sexta e hoje, que é, primeiro, o pessoal perguntou muito, né? A gente abordou na sexta-feira aonde que o IBAR estava, quais culturas que a gente abordava. Isso. Então, reforçando, nós hoje a gente tem 4 anos já de mercado, de construção, bastante evolução nesse meio do caminho. A gente começou com feijão, um foco bastante em feijão no sudoeste goiano, e hoje a gente já tem feijão, milho, soja e arroz completamente configurado para a gente poder fazer a negociação dentro do nosso aplicativo. E a gente tem negociações acontecendo em diversos estados, como, por exemplo, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, Bahia, Paraná, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Então, a gente depende de usuários que apostem nesse tipo de tecnologia, que queiram também ter mais um canal de negociação e que falem, não, quero começar a negociar, quero trazer o IBAR aqui para minha região. A gente também está indo em busca de usuários em novas regiões para a gente expandir e ter o IBAR cobrindo aí todo o nosso território nacional. Então, se você é uma dessas pessoas, entre em contato com a gente. Se você tem interesse em vender seu grão dentro da plataforma e não tem ainda um comprador na sua região, a gente auxilia você nesse trabalho de busca desse comprador. E aí a gente começou com feijão, né? Então os contratos que a gente tem, que a gente teve até hoje foram fortes nisso, mas a gente tem bastante produtores ofertando sua soja dentro do nosso aplicativo. A gente sabe, né, que o momento é importante para isso. E eu queria já, inclusive, também puxar o gancho para o comprador. Você que é uma empresa, uma indústria, uma trading, quem está interessado em colocar a sua empresa inteira dentro do IBAR para comprar grãos, entre em contato com a gente, que a gente tem planos específicos para isso, para auxiliar você também nessa digitalização. Thaís, você consegue, você mesma daí, entrar no aplicativo para a gente mostrar para a nossa audiência, para a gente compartilhar a tela? Consigo. Aí a gente consegue mostrar para a nossa audiência mais ou menos quais são os primeiros passos que ele vai dar, né, Thaís? Sim. E é importante a gente dizer isso também, né, Thaís? O aplicativo é super intuitivo, né? A gente tem ele é bem simples e ele tem ali os passos básicos para o produtor realmente ter um caminho muito tranquilo, né? Exatamente. Bom, eu vou compartilhar aqui a minha tela. Se tiver algum problema, vocês me avisam que a gente vai corrigindo aqui no meio do caminho. Thaís, o Ivan Luiz perguntou assim: o aplicativo pensa também em englobar a comercialização do café? A gente já teve tratativas com relação a isso. Até no ano passado, a gente chegou a desenvolver um plano de projeto voltado para o café, sim, mas a gente ainda não tem uma data específica para esse lançamento, porque apesar de parecer simples, às vezes, porque é justamente a nossa intenção, né? Pegar algo que é complexo e trazer ele para o tecnológico de uma forma simples para o usuário, mas existe todo um trabalho que precisa ser feito por trás disso, então a gente ainda não tem o plano, mas isso está sim no nosso backlog, que é o que a gente chama, né, em tecnologia, quando a gente tem a fila de produtos que a gente deseja lançar daqui para frente. Se tá na fila, tá bom, né, Thaís? Se tá na fila é porque vem aí. Tá bom. Sim, café, trigo, tem outras culturas que a gente recebe bastante procura e que a gente deseja abordar assim no nosso aplicativo. Carlinha, eu não tô conseguindo porque meu computador não tá deixando eu entrar. Mas eu vou continuar tentando aqui. Se você quiser me mandar o link, eu consigo pedir para o meu time colocar aqui, não tem problema. Se você quiser me mandar pelo WhatsApp o link, e aí a gente consegue tentar compartilhar por aqui.
Vamos lembrar, senhoras e senhores, que esta mulher está grávida de 5 meses de uma grande mulher, mais uma que vem por aí, né, Thaís? Ela já tem uma, e aí a guerreira está com outra na barriguinha, né, Thaís? Então você está trabalhando aí em dupla. Exatamente, estou aqui em dupla. A outra estava gritando até um pouquinho aqui atrás. Como ela vai chamar, Thaís? Luísa. Tem duas Luísa. meninas, Luísa e Maria Júlia. Eu mandei Já no amamos. WhatsApp, se você conseguir entrar. É Sim. legal porque a gente consegue ver como que é o processo de entrada. Vai ser um usuário que já tem um plano ativo, então que conseguiria detalhar as ofertas, que conseguiria publicar uma oferta, né? Que teria um usuário já verificado. Mas para o novo usuário, a gente tem um passo bem simples para ele poder entrar no aplicativo, para ele poder conhecer a nossa interface. A partir daí, para ele negociar, obviamente, como a gente está falando de altos montantes, né, bastante valor agregado, a gente precisa passar por mais algumas etapas de verificação. Então, questões como inscrição estadual, que tipo de cultura que a pessoa vai plantar, vai plantar não, vai comercializar, dados sobre a pessoa física ou a pessoa jurídica que está querendo negociar dentro da nossa plataforma, né? Sim, importantíssimos. E aí, uma outra dúvida que ficou da semana passada, que eu comentei dessa questão do usuário verificado. E aí perguntaram, mas então se eu entrar e se eu responder esse cadastro, meu usuário ele já automaticamente fica verificado? Não, a gente passa por mais uma etapa de verificação, que é esse usuário tendo um plano mais premium, e ainda ele passando por uma entrevista com alguém do nosso time, para que a gente possa realmente averiguar que aquela pessoa, ela já é uma pessoa consolidada, né, na atividade, que não é apenas um especulador querendo utilizar nosso aplicativo para outros fins. Então também tem essa funcionalidade, esse filtro entre comercializadores efetivos e especuladores. Exatamente, com certeza, porque a gente não pode atrapalhar, né, o nosso ambiente com pessoas que querem simplesmente especular ou que não vão colocar um preço real ali, o lote real ali dentro da nossa plataforma. A gente leva isso com bastante seriedade, né? Alguém perguntou aqui ao vivo mesmo, na sexta-feira, se a gente está trabalhando apenas contratos físicos, e eu respondi que a gente está estudando para trabalhar outros tipos de contrato também, mas isso é bastante diferente, né, daquela pessoa que simplesmente entra para especular, para saber preço. Então, a gente precisa separar bem assim, né, vamos dizer, o joio do trigo, para que o nosso aplicativo realmente continue com a seriedade que a gente busca no mercado. Isso é bastante importante de frisar. Certo. Thaís, a Letícia também está nos ouvindo e a gente já está na tela inicial do aplicativo, certo? Sim, aqui é um tutorial, né, quando a pessoa entra. Legal. Ela pode ir passando esses passos, né? Para a pessoa ver que ela vai ter ali toda uma instrução inicial. Então, vou pedir para a Letícia passar essas telas, ó. Pessoal, isso que vocês estão vendo, logo que vocês... Isso já tem outros aplicativos também, que é aquela apresentação inicial. O básico para você entender um pouco mais, né, Thaís? Exatamente. Para saber onde está o que no nosso aplicativo, em que botão você consegue fazer determinada função. Tá bem. Eu vou pedir para a Letícia, então, ir passando essas telas para a gente chegar na tela, né? E ver se a gente consegue aumentar um pouquinho a tela também, Letícia, por favor. Aí, maravilha. Isso. Pode aumentar um pouquinho, por favor. E podemos ir clicando aqui no continuar até a gente chegar no efetivo, até a Thaís mandar parar, viu, Lê? Pode ir passando. Cotações de mercado, que é importante frisar, né? Isso, inclusive, a gente traz do próprio Notícias Agrícolas, a gente tem uma área apenas de cotações de mercado, não são ofertas, são cotações, né, de cada commodity em tempo real, atualizadas. Aqui a nossa área de venda, pode passar, e aí aqui começar, né? Vamos começar. Então, aqui a gente já está no nosso usuário, que, como eu expliquei, já é um usuário que já está cadastrado, que já tem o plano ativo. Aqui vocês conseguem ver, a gente comentou também na semana passada sobre os canais exclusivos, então a gente tem aqui o canal do Notícias Agrícolas, a gente tem setorizado
por algumas culturas em específico, como o setor sucro energético, café, milho, trigo, soja. A gente tem um canal do IBRAF, que eu comentei também, que foi o primeiro canal que a gente trouxe para dentro do aplicativo, e é um canal bem bacana, que o pessoal do IBRAF veicula diversas informações importantes, que é para esse grupo relacionado ao feijão. Aqui a gente tem uma área onde a pessoa que quer comprar, ela pode verificar as ofertas que estão expostas, né, que estão disponíveis para compra, e ela também pode publicar uma oferta de compra para que um vendedor possa ter o interesse e responder com uma intenção de preço de um lote que ele tenha na fazenda, né, ou que ele vai ter, né, porque não necessariamente certo. Isso precisa ser lote disponível, a gente pode trabalhar também lotes futuros. Então, assim, aqui a gente tem trabalhando principalmente soja e depois milho e feijão tanto cores quanto preto. Aqui a gente não vai clicar em cima da oferta por uma questão de preservar a identidade de cada usuário, né? E essa é uma função para quem já tem o cadastro dentro do IBARN, mas se a pessoa clicar dentro da oferta, ela vai conseguir ver o detalhamento, quando vai estar disponível, qual que é a forma de pagamento, qual que é a forma de entrega ou retirada, e outras informações que são relevantes dentro de uma negociação. Certo. E aí, aqui a gente consegue ver quando o usuário é verificado, né? A gente tem esse símbolozinho. Sim. E aí, o que eu falei agora que é importante o pessoal saber. Quando a gente olha aqui, a gente vê que tem uma oferta de compra, mas eu ainda não coloquei o meu lote à venda, mas eu me interessei por esse valor aí que o pessoal que está querendo comprar. Eu posso entrar já com o meu usuário e fazer uma contraproposta em cima disso. Certo. Então, eu olho e falo assim, a pessoa está querendo comprar 5.000 sacos, eu tenho, de repente, 2.000 sacos que eu posso vender e que eu gostaria desse valor, ou posso até contrapor um valor. E aí a pessoa inicia uma negociação. Então, isso que eu falei que é bem importante, eu falei na semana passada, que a gente não é simplesmente uma prateleira onde as pessoas colocam os seus produtos e aí quem está interessado em comprar ou vender adiciona no carrinho e fecha o negócio. A gente não é assim que funciona. A gente trouxe o processo humanizado para dentro da plataforma justamente para continuar tendo a negociação que necessita, mas de forma completamente rastreável. E aí pode ser que o usuário esteja se perguntando, mas o próprio IBARN está comercializando feijão? Aí, nesse caso, não é isso. A gente tem o nosso time que identifica demandas de mercado e que traz as demandas aqui para dentro da plataforma, de repente, de um usuário que ainda não fez o cadastro, que quer conhecer como é que funciona a plataforma. Então, nesse início, a gente faz o máximo possível para mostrar para o nosso usuário que ele realmente pode confiar no que está acontecendo aqui dentro, da maneira que fica mais confortável para ele, né? Porque a gente entende que não é enfiando a tecnologia goela abaixo do usuário, principalmente no agro. A gente comentou semana passada com relação a como as coisas são mais tradicionais, né? Existe uma resistência por toda a dificuldade dessa atividade. Então, a gente entende isso e a gente quer trazer essa humanização para dentro do nosso aplicativo também. Bom, essa questão da rastreabilidade é muito interessante, né, Thaís? Porque às vezes a gente pode ver como vocês costumam dizer, né, uma objeção do produtor entender qual caminho o produto dele vai fazer e se realmente ele vai ficar exposto ou, né, os dados do seu lote vão ser completamente abertos para qualquer pessoa que acesse o aplicativo. Isso não acontece, né? O caminho todo ele é muito seguro, né? Exatamente, isso é bem importante frisar mesmo. Tá. E assim, eu não quero jogar muita informação de uma vez, então quero deixar bem aberto para o pessoal que tiver dúvidas para ir perguntando. A gente ainda vai ter um período legal de participação aqui no programa. Bem sugestões, inclusive, do que mais vocês querem ver a gente mostrando aqui de tela dentro do nosso aplicativo. Carlinha? Sim, olha só, Thaís, o que eu acho que eu vou fazer? Vou pedir para o nosso time do marketing aqui, que cuida das nossas redes sociais, abrir uma caixinha de perguntas ali no Instagram e a gente deixa até a próxima sexta-feira, que é quando você volta, né? Pessoal, durante todo esse período, até meio de outubro, a Thaís estará aqui no Bom Dia Agro, segundas e sextas-feiras, sem falhar, para a gente trazer essas informações para você e começar a usar na prática. Inclusive, eu convido a você, se você quiser
já baixar o aplicativo e falar, Carlinha, quero aprender com vocês aí no Bom Dia Agro, não tem problema, a gente bota mais uma pessoa nessa conversa, não tem problema nenhum, a gente, né? E vocês vão participar ao vivo com a gente, de repente é jogo, né, Thaís? A gente convida um produtor que queira experimentar o eBarn e se vocês quiserem, se vocês se sentirem interessados, ó, vocês podem chegar aqui, manda pra gente, a gente tem um WhatsApp, eu vou pedir pro nosso time colocar nos comentários do Instagram e do YouTube, o nosso WhatsApp é o 19 997670241, vou repetir, 19 997670241. Se você quer baixar o eBarn, para você faz sentido esse tipo de comercialização, você quer inovar, você quer acreditar nessa tecnologia, manda uma mensagem para nós, ou aqui pelo direct do Instagram, não tem problema. Manda falar, Carlinha, eu quero conhecer o eBarn, vou baixar o aplicativo, quero participar com vocês no Bom Dia Agro, contigo e com a Thaís. Não tem problema. Mandem pra gente, a gente vai entrar em contato com vocês para a gente fazer essa conversa ao vivo, aí vocês participam ao vivo do Bom Dia Agro, né, Thaís? Acho que pode ser bem legal essa interação com uma pessoa que queira conhecer, daí as dúvidas vão sendo tiradas ali no ao vivo e no tempo real que a pessoa está começando a usar, né? Perfeito, Carlinha. E eu acredito que aí o usuário ele vai se sentir representado, né? Eu vi que vieram 2 perguntas. Exatamente. Com relação à mensalidade, a gente tem planos mensais, sim, que são a partir de R$ 79,90. Só que esses planos eles vão funcionar de acordo com o objetivo do usuário dentro da nossa plataforma. Se o usuário ele apenas quiser baixar com o intuito de acesso à informação, né, acesso aos canais que são gratuitos, não tem problema. A partir do momento que ele quiser negociar, aí ele precisa sim ativar algum plano, e não somente negociação, né? Porque a gente rodou o vídeo aí e mais para frente a gente pode explorar um pouco melhor isso, mas a gente vai ter em breve outras funcionalidades, como por exemplo, clube de pontos, acesso exclusivo a canais que vão veicular informações e conteúdos exclusivos. Então, de acordo com o tipo de conteúdo que a pessoa vai consumir dentro do nosso aplicativo, ela pode acessar qualquer plano de acordo com o que fizer sentido para ela. Thaís, a Lene, ela tá sempre com a gente e eu vou já trazer essa orientação para ela. Lene, entre em contato com o time do eBarn para você saber um pouco mais, para eles te orientarem sobre qual plano é melhor para ti, o que você quer fazer ali dentro, para a Thaís e o time dela te orientarem melhor ali sobre isso. E aí o Andrew Oliveira pergunta para ti, né, Thaís, se o aplicativo também negocia parte do frete e do prêmio. Excelente pergunta, achei muito boa. Muito boa pergunta. Com relação ao prêmio, a gente não tem nada explícito, é até uma excelente sugestão que eu já vou trabalhar aqui internamente. Agora, com relação ao frete, a gente hoje tem apenas a questão de ficar a cargo do comprador ou do vendedor, né? Dele ser CIF ou FOB, e da onde vai ser eventualmente a entrega ou retirada. Tá. Talvez a sua dúvida esteja ainda relacionada a, por exemplo, do frete, se a gente vai ter algum parceiro de frete que possa ser contatado via nossa plataforma. Isso é algo também que a gente entende que é um valor muito grande que a gente pode trazer e que a gente está trabalhando, mas a gente também precisa buscar outros parceiros sérios dentro do mercado para fazer isso acontecer. Então, está nos planos, mas a gente ainda não tem uma data para passar. Não, isso é muito bom. Em relação a isso... Não, isso é muito bom, porque se ele vai ter mais essa ferramenta para negociar essas duas. Eu acabei de falar sobre isso aqui no Bom Dia Agro, e não só o prêmio e o frete, né, Thaís, mas a questão cambial, que para o produtor brasileiro faz toda a diferença, né? Sim. E é mais um desafio que ele tem. E o Matheus Ângelo Souza também faz uma pergunta bem legal. Esse aplicativo, neste aplicativo, podemos vender o óleo de soja também, ou somente o grão? Acho que por enquanto é só o grão, né, Thaís? Por enquanto é só o grão. A gente está em discussão até com um player grande do mercado com relação a derivados, né, do grão, mas não vou fazer promessas. Não tem problema, Thaís, a gente chega lá. Thaís, eu te agradeço, a gente chega lá. Thaís, eu te agradeço muito pela conversa de hoje, pela companhia, por mostrar aí para os nossos usuários todas as funcionalidades iniciais. Aí a gente vai trabalhando com isso, vou reforçar o convite. Caso você queira participar do Bom Dia Agronegócio comigo, com a Thaís, na sexta-feira ou na próxima segunda,
manda uma mensagem para a gente pelo Instagram, ou pelo direct do Instagram, ou pelo nosso WhatsApp, o número está aí na tua tela, e aí a gente vai fazer isso, vai te ajudar a baixar o aplicativo, saber qual plano é melhor para você, e começar a te auxiliar nessa utilização aqui ao vivo no nosso Bom Dia Agro. Fechado? Thaís, muito obrigada mais uma vez. Obrigada a você, uma boa semana para todo mundo, pessoal. Obrigada, tchau, tchau. Boa semana para você, para a Luísa, e como é que chama Maria a sua Júlia. primogênita? Para Maria Júlia. Obrigada. Imagina quando se juntarem as duas, Thaís. Né? Eu não vou pensar nisso agora, vai ser, né? Vamos deixar para lá. Combinado. Vamos focar no Barnes. Daqui uns meses a gente fala mais da Luísa. Combinado. Boa semana. Tchau, tchau, Carlinha. Boa semana. Tchau. Até mais. Senhoras e senhores, Thaís Albuquerque, líder do time do Ibarne aqui conosco. Segunda e sexta vai ter esse momento, então baixa o aplicativo e manda mensagem pra gente. Você pode estar aqui com a gente no Bom Dia Agro ao vivo, pra gente fazer juntos essa sua iniciação neste aplicativo que promete revolucionar aí a comercialização de grãos no país. Por enquanto, grãos, soja, milho, feijão e arroz. Por enquanto, tá? Tem gente aqui perguntando do café, já perguntaram sobre trigo e agora derivados de soja. Então, o caminho do Ibarne é bastante longo, mas também com muito potencial, né? Tem muita demanda para atender. Senhoras e senhores, nesse momento vamos tratar um pouquinho de outros assuntos, né? Falamos então dos grãos e vamos falar agora. Falei que ia trazer para vocês a informação dos preços do farelo de soja recordes na China. Já temos essa informação no Notícias Agrícolas. Os preços do farelo na China, maior consumidor mundial do ingrediente de ração animal, estão em níveis recordes, já que a crescente demanda dos agricultores segue meses de importações fracas de soja. O aumento nos preços spot para uma média de 5.352 yuanes, ou $747,94 por tonelada, na última sexta-feira, pode conter o entusiasmo pela expansão dos rebanhos de suínos, apoiando os preços destes animais que já subiram cerca de 40% neste verão. Não só os preços subiram, como também a estratégia dos suinocultores chineses, ou seja, aumentando ali o peso dos animais para o abate, porque eles vinham abatendo com pesos mais leves para justamente conter os seus custos de produção e garantir margens um pouquinho melhores, porque as margens estavam muito, muito ruins para o suinocultor chinês. Começou a melhorar, aí a gente viu os preços do farelo aumentarem bastante. Por quê? Porque os estoques começaram a cair, mas ainda dando margens positivas para os suinocultores chineses. Então isso é muito bom. Os esmagadores de soja na China reduziram as compras de soja nos últimos meses devido aos elevados preços globais e a baixa demanda da indústria pecuária. Acabei de dizer, estavam abatendo animais mais leves, né? E por conta disso, as importações de soja em agosto caíram 25% nesse último mês, e as chegadas nos primeiros 8 meses de 2022 de soja nos portos chineses apresentou uma baixa de 8,6%. Tá? Então, essas informações já estão disponíveis para ti aqui no Notícias Agrícolas, pode checar lá que já está tudo em destaque para você por aqui, tá certo? Plantio da safra brasileira 22-23 atinge 2%, aponta a consultoria Safras e Mercado. Já a AG Rural fala em 1,5% da área, tá? Então, ainda estamos aí na fase muito, muito inicial do plantio, mas já podendo ser contabilizada. Bom, senhoras e senhores, vamos seguir por aqui. O Jarduli, meu amigo, sempre conosco. Bom dia, Jarduli Agro, Porto Ferreira, São Paulo. Chuva chegando nessa segunda-feira, graças a Deus. Bom dia, meu amigo, seja bem-vindo. Está conosco também o Márcio Fagundes, de Curitibanos, Santa Catarina, nos mandando bom dia. Muito obrigada pela audiência. O pessoal que está nos acompanhando pelo YouTube, né? Também trazendo aqui os seus comentários. E a Thaís está interagindo, respondendo vocês aqui, viu, pessoal, no YouTube que estão perguntando do Ibarne. Se vocês não seguem ainda este perfil, sigam, @ibarne.agro, tá? No Instagram. E aí vocês vão ter também mais informações ali e o caminho direitinho para baixar o aplicativo, além do link que o nosso time já deixou aqui para vocês também no YouTube. Não dá para deixar link no Instagram, mas no YouTube já tem o link também para vocês irem direto
para o aplicativo, ok? O Maurício Alban, bom dia e ótima semana a você e a todos. Toledo, no Paraná, muita chuva por aqui. Obrigada, Maurício. A Lene, né? Bom dia, Lene. O Vanderlândio Rabelo, bom dia. Estou acompanhando na cidade de Ocara, no Ceará, interior de Fortaleza. Meus parabéns, excelentes informações. Muito obrigada, Vanderlândio. Dona Neuza, bom dia. A Ruth de Souza, bom dia. Deus abençoe o nosso agro, amém. O José Roberto Amaral Pinheiro, bom dia a todos de Andradina, São Paulo, senhoras e senhores. 9h47 pelo horário oficial de Brasília. Vamos passar ali pelos preços do milho, vamos passar também pelo boi gordo e hoje eu vou terminando o nosso Bom Dia Agro, que foi focado nos grãos com o nosso Momento Ibarne. Mas amanhã, terça-feira, dia 27 de setembro, estará neste programa nosso editor aqui do Notícias Agrícolas, um dos editores, e também nosso especialista em setor sucroenergético, Jonathan Simeão. Vamos falar de preços do açúcar, preços do etanol, vamos falar de petróleo, vamos falar dessa crise energética gritante, vamos falar de fertilizantes, tá? Então amanhã a gente tem uma conversa bem completa com o Jonathan, e na quarta-feira, eu, o Jonathan e Guilherme, outro editor aqui do NA, a gente está produzindo um Bom Dia Agro especial, tá? Para a gente tratar ali com grandes especialistas desse momento confuso da geopolítica e da macroeconomia impactando o agronegócio brasileiro, tá bem? Vão ter alguns profissionais conosco, então a gente vai te dar todas as informações ao longo desses próximos dias para vocês nos acompanharem. Fechado, senhoras e senhores? Então, ó, como eu falei, 9h48, vamos dar uma checadinha ali no milho, vou direto para B3, tá? E hoje, então logo a internet, né, me permita que hoje a internet chove demais aqui, pode ser por isso que a gente está com a internet oscilando um pouquinho. Novembro, B3 para o milho, R$ 89,28. Janeiro, R$ 93,30. Março, R$ 95,72. Maio, R$ 95,25. Para o boi gordo, nós temos mercado em baixa. Outubro, R$ 303,20 por arroba, 0,3% de queda. O novembro, 0,2% de baixa, R$ 311,00 mais 95 centavos. E o dezembro, R$ 314,10, uma alta de 0,2%. Então, os dois primeiros contratos do boizinho hoje em queda, o dezembro subindo, tá? As oscilações são bem tímidas nesta manhã de segunda-feira, neste início de semana. E o pessoal da Forestry Soluções, bom dia direto de Curvelo, Minas Gerais. O Vidigal Corse, de Chopinzinho, Paraná. E o Demas, faz tempo que ele não passa aqui, né? Uma ótima semana a todos. Abraço, Carlinha, abraço para ti também, meu amigo. Senhoras e senhores, 9h49 pelo horário oficial de Brasília. Vou só trocar de estúdio e espero vocês para a gente tratar do mercado financeiro e das commodities, aonde aqui na nossa programação ao vivo pelo Notícias Agrícolas vai estar com a gente agora, ó, em 10 minutinhos, Enio Fernandes, consultor em agronegócios da Terra Agronegócio, para a gente entender como é que está começando a semana. Fechado? O Renato Valêncio, também sempre assistindo vocês em Paranaguá, obrigada, ele é da Lona Azul Transportes. Então, a todos vocês que nos mandaram comentários e gentilezas por aqui, bom dia, boa semana, a gente volta a se encontrar amanhã. Fechado? Até mais!